Olá pessoal, essa videoaula é uma revisão das orientações que demos na sala de aula sobre as normas para a formatação dos trabalhos escolares. Muitas vezes os professores pedem para que os trabalhos sejam entregues digitados e não simplesmente escritos à caneta. Por isso, é importante usar um aplicativo, que é o aplicativo Word. Esse aplicativo é um editor de texto que possui inúmeras ferramentas que facilitam a digitação e formatação das informações que precisamos colocar no papel para serem entregues para o professor. Quando você for imprimir o trabalho, é importante, como padrão, utilizar folha de tamanho A4. Existe no mercado inúmeros tamanhos de papel sulfite, sendo que o mais tradicional, o mais utilizado na entrega dos trabalhos é papel branco, formato A4. Dependendo do trabalho, ele possui alguns elementos. O trabalho de pesquisa, por exemplo, deve ter uma capa, uma folha de rosto, um sumário, uma introdução, o texto ou desenvolvimento do conteúdo, as considerações finais, também conhecida como conclusão, as referências bibliográficas, ou seja, a indicação das fontes que foram utilizadas para elaborar o trabalho, e anexo, sendo que o anexo é algo opcional. O que eu coloco no anexo? Fotos que eu considero importantes, textos que complementam o assunto que foi analisado no trabalho, matérias de jornais. Então, no anexo, muitas vezes, eu coloco conteúdos ou materiais que considero importantes, mas que não foram utilizados no decorrer da elaboração do trabalho, mas são importantes para fundamentar o que está sendo apresentado. Lembrando que o anexo é algo opcional. Antes de começar a redigir o trabalho, é muito importante configurar as margens das páginas. Para isso, faremos o seguinte. É de padrão que as margens esquerda e superior tenham 3 centímetros. A direita e inferior, 2 centímetros. Como eu faço essa configuração das margens? No aplicativo Word, eu vou localizar na barra de ferramenta a aba Layout da página. Vou clicar nela. Vai abrir uma janela onde eu vou clicar em Margens e em seguida em Margens Personalizadas. É a última opção. Vai abrir uma outra janela. Nessa outra janela é onde eu vou digitar o tamanho das margens que desejo. Na margem superior, você vai digitar 3 centímetros. Na margem inferior, 2 centímetros. Na margem esquerda, 3 centímetros. Na margem direita, 2 centímetros. Depois, clico em OK. Muito bem. Realizando esse procedimento, eu já tenho a configuração das margens de todo o trabalho. Agora vou começar a redigir a capa do trabalho. A capa do trabalho deve conter os seguintes itens. Primeiro, a logomarca da instituição, centralizada na página. O nome da instituição, também centralizada. E na parte superior, com letras maiúsculas em negrito. Logo abaixo, o nome do ou dos alunos, também centralizado, sendo que apenas a primeira letra em maiúscula, com fonte menor que o nome da instituição. Aí nós vamos colocar bem no centro da página o título do trabalho. Lembre-se, escrever como título do trabalho, trabalho de filosofia, trabalho de geografia, trabalho de ciências. Isso está errado. É necessário criar um título, ou seja, uma frase que demonstre o que o trabalho representa, o que ele foi discutido,
o que o leitor vai encontrar nesse trabalho. Então, nunca coloca como título do trabalho, trabalho de história, trabalho de português. Na parte inferior da página, nós colocamos o local e logo abaixo o ano, também centralizado. Muito bem, a sua capa deverá apresentar os itens que estão aqui como exemplo. No alto nós temos a logomarca, em seguida o nome da instituição, o nome do aluno ou dos alunos, caso o trabalho tenha sido feito em grupo, o número, caso você queira, mas não tem necessidade de colocar na capa, você pode colocar na página de rosto. O título do trabalho. Veja que aqui não está escrito trabalho de ciências, mas tem uma frase que demonstra para o leitor o que ele irá encontrar no trabalho. No caso, como exemplo, a água, preservar para não faltar. Logo em seguida, na parte inferior, colocamos o nome da cidade e o ano. Você pode estar perguntando qual é o tamanho da fonte que nós vamos estar utilizando. Como é uma capa, é importante que você tenha bom senso. Não coloque uma fonte tão grande, mas também não coloque uma fonte tão pequena, onde nós estaremos percebendo muitos espaços vazios. É importante que a gente distribua as informações. E a letra? Qual é o tipo de letra utilizado? Tradicionalmente, utilizam-se de dois tipos de letra, a Arial e a Times New Roman. É importante você não fugir do uso tradicional. Não crie letras diferentes. Muitas vezes, o que você está criando pode dificultar a leitura. E lembre, este é um trabalho de pesquisa e não uma obra de arte. Para exemplificar o que acabamos de comentar, vamos construir juntos a capa de um trabalho. O primeiro procedimento é abrir o editor de texto, no caso aqui, o Word. Para abrir o Word, você deve clicar no ícone do Windows, depois em Todos os programas, Microsoft Office e escolher o Word, que é o aplicativo que estaremos utilizando. Muito bem, o aplicativo está aberto. Aqui eu tenho a folha onde serão digitadas as informações e no alto eu tenho as ferramentas que serão utilizadas para formatar o texto. A primeira coisa que nós fazemos é configurar as margens. Então, layout da página, desculpe. Em seguida, margens. Depois, margens personalizadas. Aqui eu vou determinar qual vai ser a distância das margens. Então, na margem superior, eu vou dizer para o computador que eu quero 3 centímetros. A margem esquerda, 3 centímetros. A margem inferior, 2 centímetros. A margem da direita, também 2 centímetros. Depois, clico em OK. As margens estão configuradas. Primeiro item a ser colocado, a logomarca da instituição. Vou abrir a internet, localizo a imagem que desejo, clico com o direito e, em seguida, copiar imagem. Volto no texto, clico com o direito e colar. Muito bem, a logomarca da instituição encontra-se no texto. Agora é preciso centralizá-la. Muitos alunos acabam fazendo o seguinte: simplesmente começam a clicar na barra de espaço do teclado. Este é um modo errado de você centralizar o que deseja, porque irá dificultar posteriormente a formatação do texto.
Para você centralizar as informações, é importante utilizar as ferramentas de alinhamento. Onde estão essas ferramentas? Clique aqui, Início, e aqui nós temos 4 ferramentas muito usadas para alinhar o texto que estou digitando. Como eu quero centralizar a imagem, eu vou clicar na imagem e utilizar esta ferramenta. Vai aparecer aqui o nome dela, centralizar. A imagem está centralizada. Como você pode observar, ela não está bem no meio da página. Isto porque eu estabeleci que a margem esquerda tem 3 centímetros e a margem direita 2. Por isso, há uma diferença de 1 centímetro entre as duas margens. Isso vai fazer com que todas as informações digitadas não estejam bem no centro da página. Mas isso não significa que elas podem estar muito bem organizadas. Coloquei a logomarca. Agora eu vou escrever o nome da instituição, colocando todas as letras maiúsculas. Vou dar um Enter, vou dar mais um, e vou colocar o nome dos alunos, ou do aluno. No caso aqui, o trabalho foi em dupla. Vou colocar José Pedro Silva e Roberto Lucas Matão. A próxima informação que eu devo digitar é o título do trabalho. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que não se deve colocar como título do trabalho a seguinte frase: trabalho de filosofia, trabalho de história, trabalho de geografia. O título de um trabalho, ele tem que dar referência ao assunto que está sendo tratado no texto que foi digitado. Então é importante você criar uma frase que retrate, que demonstre aquilo que foi tratado no seu trabalho. Vamos criar aqui um exemplo. Vamos colocar os desafios da preservação do Rio Tietê. Muito bem, ao ler o trabalho, eu já tenho referência sobre o que esse texto está tratando. Em seguida, eu vou colocar o nome da cidade e depois o ano em que ele foi publicado, 2012. Como você pode perceber, as informações não estão distribuídas. Eu tenho aqui as informações concentradas na parte superior e muito espaço sobrando no restante da página. Então, eu devo distribuir corretamente essas informações. Para facilitar a distribuição das informações, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você marca o que você digitou. Depois, você clica novamente em Layout da página e você vem aqui, no espaçamento entre linhas. Aqui você tem 10 pontos. O que isso significa? Que entre essa linha e essa, você tem uma distância de 10 pontos. Muitas vezes isso dificulta a distribuição das informações. Então, o que você deva fazer? Você vai zerar o espaçamento entre as linhas. Porque o que você vai dar depois é o Enter para colocar as informações aonde você deseja. Muito bem, eu acertei a distância entre as linhas. Agora, vou formatar aquilo que digitei. Então, vem aqui, Início. Qual é a letra que eu vou utilizar? Como nós havíamos dito, tradicionalmente utilizam-se de 2 tipos de letra. Pode ser
o Arial, que seria essa letra, ou pode ser o Times New Roman. É importante você não fugir do tradicional. Por quê? Como já comentamos, isso pode dificultar a leitura. Vamos localizar aqui o Times New Roman. Times New Roman. Muito bem, já escolhi o formato da letra e agora vou formatar o tamanho das informações que foram digitadas. No caso, Colégio Rio Branco, eu posso colocar um tamanho 20. Não há nenhum problema. Estou construindo a capa, então isso vai exigir um pouco de bom senso na hora de colocar o tamanho das informações digitadas. Aqui o nome dos alunos, vou também aumentar um pouco, vou destacar, colocar 16, vamos colocar 16. O nome do colégio também vou colocar em negrito. O título, vamos também aumentar. É importante que você não aumente muito, né, para não ficar uma coisa grande de maneira exagerada. Vamos colocar 18. E a cidade e o ano também vamos colocar do tamanho da letra que nós colocamos, escrevemos o nome dos alunos. Para você pegar a mesma formatação que você usou ao escrever o nome dos alunos, existe um truquezinho. Você marca o que você digitou, clica na ferramenta Pincel e aí você vai marcar o que deseja formatar. No caso aqui, Campinas 2012. Veja que essa formatação é a mesma que foi utilizada na palavra Campinas e no ano 2012. Então, a ferramenta Pincel ela serve para copiar a formatação do que foi feito anteriormente e colocar na frase digitada posteriormente. Agora eu quero distribuir as minhas informações. Vou clicar no título, dar Enter para ficar mais ou menos centralizado. Depois vou clicar antes da cidade, da palavra cidade, e vou descer. Opa, foi demais. Vamos subir um pouquinho. Muito bem. Vejo que o título não está muito bem centralizado. Vamos subir e vamos descer a cidade. Para ter uma visão geral do que eu estou fazendo, vamos diminuir o zoom, até ter uma visão de toda a página. Podemos subir um pouco mais ainda o meu título e descer a cidade e o ano. Pronto, você tem aqui a página construída, onde você colocou a logomarca da instituição, o nome dos alunos, o título do trabalho, a cidade e o ano.